E aí, seus lindos, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a primeira e talvez mais importante lei do processo comercial e das vendas, com base em um texto que eu recentemente enviei na minha newsletter e eu vou utilizar ele aqui como base então para fazer alguns comentários, vou fazer a leitura dessa primeira parte do texto e evidentemente fazer alguns aprofundamentos aqui com vocês, beleza? Então, se você não é inscrito na minha newsletter, por favor, cara, se inscreva, o link está aqui na descrição. É lá dentro do Substack, é só você pôr seu e-mail e toda segunda-feira você vai receber excelentes textos como esse que você está vendo aqui, né? Então se inscreva aí na Comercial Pio. Então vamos lá. Então esse texto, a ideia dele é ser um apanhado, tá, de leis para vendas, os principais princípios que você tem que dominar, que você tem que conhecer para vender bem, vender com constância, vender com aquela força, né? Todos os meses bater as suas metas comerciais, independente do serviço, produto, da oferta que você está fazendo, certo? Esses princípios aqui, eles servem tanto para B2B quanto para B2C, ou seja, tanto de empresas vendendo para empresas, quanto de empresas vendendo para clientes. Então, se o seu público-alvo são negócios maiores, são empresas grandes e negociações entre times, isso funciona. Se o seu objetivo, se o seu foco é vender de empresa para um cliente final, para um prestador de serviço ou para um pai de família, alguma coisa desse tipo, que seria no caso B2C, você consegue aplicar bastante do que está ensinado aqui, certo? Então o texto começa assim: o que faz um vendedor ser bom? O que faz um vendedor vender todos os dias sem errar? O que eu devo estudar e aplicar para ter resultados comerciais expressivos no meu negócio? Essas são talvez 3 das grandes perguntas que eu recebo sempre, né? São essas questões que eu pretendo responder nesse texto. Decidi elencar 6 pontos indispensáveis para vender bem, com hábito e confiança todos os dias. A ideia é que no final desse texto você tenha a orientação base de como se tornar um bom vendedor, como vender todos os dias e o que estudar e praticar para ter os resultados muito acima da média. É importante mencionar isso que esses textos aqui, pouquíssimas pessoas têm acesso, então esse material aqui com certeza vai te diferenciar em termos de vendas, né? Então, se você vive de venda de projetos, de venda de software, se você vive de comissão de vendas, independente disso, esse material aqui vai ser muito útil para você. Beleza. Então, os principais elementos descritos aqui valem independente, né, do produto, do serviço, da oferta que você está praticando, vale para B2B, vale para B2C. E, enfim, sem enrolar, vamos direto para a nossa lista, certo? Então, nesse vídeo, eu quero focar aqui na primeira lei. E aí eu vou ter, então, outros vídeos subsequentes, onde eu vou falar das outras leis, certo? Então, a primeira lei, e isso eu gostaria muito que você pegasse um papel e anotasse, é que o seu resultado é a média dos seus dias e que os insistentes sempre vencem, tá? Então, é uma lei bastante autoexplicativa, mas eu quero aprofundar ela nos seus vários conceitos. Então o texto diz assim: o único dia não é suficiente para ter resultados comerciais expressivos. Se você quer vender muito todos os dias, o esforço também precisa ser diário e constante, muitas vezes até fora do horário comercial. Saiba que o resultado não vem de ações pontuais, mas de uma coleção de ações ao longo do tempo. Então, honestamente, eu não posso dizer o quão importante é isso. Tem muita gente que toca negócios, tem muita gente que é o seu próprio setor comercial, não tem outras pessoas trabalhando junto e acredita que eu posso sentar e pegar o meu WhatsApp e fazer vendas num dia lá e depois nunca mais. E não é assim. Se você fraqueja no seu processo comercial, se o seu processo comercial ele é inconstante, você vai ter resultados inconstantes. Eu sei porque eu vivi isso durante muito tempo, né? E vivo, de certa forma, ainda isso. Isso é uma dificuldade para mim também. É muito difícil você ir todos os dias e fazer exatamente as mesmas coisas, com exatamente a mesma constância e não errar, né? Você postar todos os dias no YouTube, você lançar sua newsletter toda semana, você responder o WhatsApp todo dia, isso é uma coisa que é exaustiva, que cansa e muita gente desiste desse processo. Só que é justamente isso que traz os resultados no longo prazo, porque o seu resultado ele vai ser a média desses dias. Tem dias que você vai mandar 2 mensagens e vai fazer 2 fechamentos. Tem dia que você vai mandar 100 mensagens e não vai fazer nenhum fechamento. Então, se você for analisar cada dia individualmente, você vai perceber o quê? Você vai perceber que eles são muito diferentes uns dos outros. Tem dia que você vai mandar poucas mensagens e vai ter muito fechamento. E tem dia que você vai mandar um monte de mensagem e não vai ter nenhum fechamento. A média, né, o seu resultado ele vai ser a média desses dias, certo? Outra coisa muito importante. A maior parte do dinheiro nas vendas
é feito fora do horário comercial. Por quê? Porque o seu cliente provavelmente está trabalhando. Seu cliente provavelmente está, ele mesmo, focado ali no seu ofício, nas suas vendas, no seu dia a dia. Então, o que isso mostra para nós? Que se a gente tem disposição de fechar vendas de manhã bem cedo ou à noite depois do horário comercial, honestamente, você vai ter resultados muito bons. Vender é uma habilidade que se beneficia muito do sobretrabalho. Né? De você trabalhar mais, você vai ter mais resultados, você vai vender mais, você vai ganhar mais dinheiro necessariamente. Então, se você já ouviu essa ideia de, pô, só trabalho dentro do horário comercial ali e tal, cara, em termos de aproveitar a vida, de equilíbrio da vida espiritual com a vida material, em termos de balancear trabalho e família, isso faz todo o sentido do mundo. Né? Eu mesmo, por ser casado, ter 2 filhos pequenos e tal, eu também sofro bastante com isso, mas a verdade é que se você realmente se dedica 24 horas por dia em vender, você vai ter um resultado absurdo e você vai ganhar muito dinheiro, porque a única forma de ganhar dinheiro é vendendo, né? A não ser, claro, que você herde ou que você roube alguém, né? Mas até aí isso é exceção e a exceção é a regra do burro, né? Então, uma boa parte do dinheiro das vendas é feita fora do horário comercial e ela exige que você tenha essa constância de todos os dias trabalhar um pouco a mais, todos os dias se dedicar um pouco a mais, todos os dias fazer aquelas coisas que te dão mais resultado, né? E, evidentemente, os seus resultados vão ser a média dessas ações ao longo do tempo. Continuando o texto, aí eu trago aqui um exemplo, né? Considere, por exemplo, que você faz uma venda a cada 100 mensagens enviadas. Isso significa que, em média, para fechar um único cliente, você precisa falar com 100 clientes diferentes. É uma taxa de 1% e bem decente para alguns mercados. Agora, sabe o que é chocante? Ao enviar 50 mensagens, você faz 0,5 vendas, ou seja, meia venda. Não existe meia venda. Ou há uma venda completa ou não há nada. Da mesma forma, enviar 99 mensagens te geram 0,99 vendas, o que também não existe. Então, essa parte do texto serve para mostrar o seguinte: vender é uma habilidade muito recompensadora e muito importante, mas ela é brutal. Em qual sentido que ela é brutal? Se você tem essa taxa de 100 mensagens para um fechamento e você manda 99 mensagens, você vai continuar com nada, certo? Então, a sua venda seria a venda da mensagem número 100. Se você manda 99, não importa, não interessa, porque você vai trazer a venda número 100. É claro que isso é uma média. Pode ser que num dia você mande 100 mensagens e feche a segunda mensagem, a 24ª mensagem, a 38ª mensagem e a 79ª mensagem, entendeu? E pode ser que um dia você mande 100 mensagens e só feche a 100ª, né? É possível. Então, por isso que é o resultado, a média dos seus dias. Mas é importante você ter noção dos seus números para você saber o volume em que você tem que fazer, né? Então, se a cada 100 mensagens que eu envio eu trago um cliente, poxa, eu preciso mandar todos os dias pelo menos 100 mensagens, porque aí eu vou trazer pelo menos um cliente por dia. Aí isso também depende do seu ticket, depende também da sua taxa, depende de vários números, né? Vender é uma mistura de habilidade e volume. Você tem que saber rodar um script, você tem que saber rebater objeções, você tem que saber prospectar. Mas isso precisa ser feito num volume muito grande também. E como que você aprende a fazer isso? Você aprende a vender vendendo, você aprende a vender oferecendo, você aprende a vender colocando o seu próprio, a sua própria pessoa em jogo. Você não aprende a vender vendo os outros venderem ou vendo sobre isso no YouTube. Tem muita gente que tem essa percepção. Eu vou estudar vendas. E o cara fica lá o dia inteiro estudando vendas e ele não pratica nada, ele não fala com nenhum cliente, ele não entra em nenhuma call em nenhum momento. Ele não pega o telefone, ele não liga, ele não manda mensagem, ele não prospecta. Então, ele não vai aprender a vender. Então, esse é uma verdade muito bruta, assim, né? Muito brutal das vendas, tá? Você precisa mandar a 100ª mensagem para que você consiga trazer o fechamento. Se você ficar na mensagem de número 99, você não vai ter absolutamente nenhum resultado. Então, imagine você enviar 99 mensagens e desistir. E bem na última, que garantiria o fechamento de um grande contrato, você desiste. É isso que a maior parte dos vendedores fazem. Desistem antes de chegar no sim, que faz tudo valer a pena. Isso é muito importante. A maior parte dos vendedores desistem
antes de chegar no sim que faz tudo valer a pena. Eu também anotaria essa frase se eu fosse você. Eu preciso chegar no sim para fazer valer a pena, certo? Se você manda mensagem o dia inteiro, toma um monte de não e não se lembra de que você só precisa de um sim para que todo esse trabalho valha a pena, você vai desistir. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar essa tortura, digamos, né? Então, busque trabalhar pensando nisso, pensando nesse sim, pensando em trazer a vitória para o teu time. Portanto, volume é fundamental para ter bons resultados. Volume de prospecção, volume de abordagem e volume de qualificação. Então, isso aqui é basicamente, né, um recorte do processo de prospecção. Você precisa mandar as mensagens, abordar, mas você também precisa qualificar, você também precisa bater, né, os 4 pontos do Bunch que a gente falou nos vídeos passados, né? Que é Budget, Authority, Timeline e Need. Né? Batendo esses 4 elementos do Bunch, você fez uma boa qualificação. Você precisa, como o texto diz, ter muitos leads entrando todos os dias, o tempo inteiro. E isso é fundamental para um bom processo comercial, para um processo comercial saudável. E um pipeline cheio garante fechamentos no final. Tá? Então, isso mostra o quê? O volume. Só que para a gente ter volume, é necessário que a gente adquira essa habilidade de ter a pele dura, né? Tough skin. Você tem que ter a sua pele dura, você tem que estar fortificado, você tem que ter gás, certo? E fazendo isso todos os dias, você vence. Lembre-se, o jogo das vendas é um jogo da média de cada dia. É justamente por isso que os insistentes vencem. Os bons vendedores não desistem de abordar, não buscam conforto, não se abalam pela rejeição e não se deixam levar pelo desânimo, certo? Se você é um mau vendedor, o que acontece com você? Você desiste de abordar, você busca o conforto, você se deixa abalar pela rejeição e você se deixa levar pelo desânimo. É justamente isso que a gente não quer. A gente quer ser, digamos assim, indestrutível, certo? São esses os vendedores mais bem pagos, felizes e realizados. Porque esses vendedores, eles mandam a próxima mensagem, eles fecham projetos, eles assinam contratos e eles sustentam suas famílias dignamente. E tudo isso acontece por quê? Porque eles não desistem e porque eles seguem prospectando mesmo depois de muita rejeição. Se você quer receber e-mails como esse, se inscreve aqui na descrição do vídeo. Se você quer entrar na minha mentoria e aprender a vender comigo, o link está aqui na descrição também. E amanhã a gente vai falar sobre a segunda lei das vendas.